E eu diria que todos os casos que a gente faz são difíceis, todos, sem exceção, né? Que tem os que são bem traumáticos também, né? Os casos de suicídio são extremamente traumáticos. Teve um que a gente limpou, que um rapaz super jovem, ele se jogou da janela do... Não lembro agora exatamente o andar, eu acho que era o 28º. Meu Deus. E aí ele se jogou numa área que era uma churrasqueira embaixo, né? E estava tendo uma festa nesse dia. E só que os convidados estavam acabando de chegar, estavam no início da festa. Cheio de fogo e lâmina, meu Deus. Só que a área da churrasqueira era coberta pelo prédio. E tinha uma outra área que era aberta, que era um corredor, assim, que a pessoa conseguia olhar ali o lado de fora. E nisso tinha um rapaz ali nessa área do corredor. E ele entrou para a área de churrasqueira de novo. Quando ele entrou para a área de churrasqueira, o corpo bateu assim, ó, em seguida. Foi uma questão de segundos. Mas chegou a bater nele? Não pegou nele. Nossa, por sorte, meu Deus. Foi por sorte. Quase pegou nesse rapaz. Meu Deus, poderiam ser 2 mortes, né? Quase que são 2 mortes. Com aquela altura, com aquela força, meu Deus. E ainda o corpo bateu na mureta, ele bateu e voltou. E Nossa. Aí o intestino dele se rompeu lá na hora. Nossa. Foi uma coisa assim, é absurdo. É do 28º andar? É uma situação extremamente violenta e traumática, né? Aí fecham o salão de festas ali, a churrasqueira fica por meses sem utilizar, porque as pessoas não conseguem. Ninguém consegue utilizar um lugar né? Como a gente falou, né? Tem a questão sanitária, né? E também a questão mental, né? A questão psicológica, né? A questão psicológica eu diria que é a pior de todas. Realmente, é a mais forte. Já teve o sangue, né? Que pegou em todo lugar. Também o trauma, né? De estar naquele local, né? Assim, pra gente, né? A gente se acostumou, entre aspas, né? A gente aprendeu a separar o que é trabalho do que é nossa vida. Porque se a gente vai até o local e fica pensando muito nisso, a gente vai carregar todo esse fardo com a gente. Afeta o processo, né? Realmente. Aí acaba afetando o nosso psicológico. Então, a gente precisa separar e até ser um pouquinho frio. Assim, eu não diria de ser... Achar aquele equilíbrio, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio, a gente não pode se emocionar tanto com o caso assim, porque a gente vai levar aquilo para casa e a gente não vai mais conseguir trabalhar. Então, a gente vai lá pronto para fazer o serviço. Tem casos assim que deixam a gente muito impressionado, mas mesmo assim a gente precisa segurar a onda, né? Senão a gente não consegue trabalhar. Eu digo, o traumático seria mais para as pessoas que estão convivendo ali, que não estão vivendo a vida normalmente, e de repente uma tragédia dessas acontece, né? Então as pessoas ficam muito mal mesmo. Né? Tem todo aquele equilíbrio, né? Você tem a compaixão, né, pelo caso, pelas pessoas, total, mas também tem que ter um pouco de frieza, né? Senão o trabalho não é feito, né? Realmente. A gente precisa saber separar, na verdade, né? O trabalho das situações, porque se a gente absorve muito daquilo, a gente não consegue trabalhar. Afeta o progresso, né? Afeta, com certeza afeta. É igual o pessoal que trabalha com tanatopraxia, que lida com o corpo, né? Eles também têm muitas histórias tristes, né? E eles também se compadecem dessas histórias, só que eles precisam continuar o trabalho. Então, não tem como ficar levando toda essa carga emocional para casa. E como que você acha esse equilíbrio, Clícia? Como que você, né? Cada pessoa é diferente, né? Mas como você acha esse equilíbrio, né, necessário entre a razão e a emoção? Olha, normalmente eu costumo fazer uma oração comigo quando eu vou nos locais e peço para aquela pessoa ter paz, para ela seguir o caminho dela tranquila, sabe? Eu sei que são situações muito difíceis e é que eu tenho a minha espiritualidade e eu acredito em vida após a morte. Então eu oro ali pela alma daquela pessoa para que ela possa descansar em paz e vou lá para fazer o serviço e falo, por favor, né? Tente seguir em frente, sabe? É isso que eu tento fazer para eu conseguir limpar o local sem ficar pensando tanto na tragédia. Essa forma que eu encontrei, né? Cada um pode reagir de uma forma. E é aquilo que você disse, tem a compaixão, né? Mas ao mesmo tempo tem que separar. É uma coisa meio até difícil de explicar com palavras, mas tem que separar uma coisa da outra.
E é difícil mesmo, né? O equilíbrio falando assim, né? Verbalmente, assim, parece a coisa mais fácil, mas é a coisa mais difícil, porque difícil. a natureza humana é assim, né? Tipo, às vezes a gente vai se emocionar muito, às vezes a gente quer se Sim, distanciar de algo porque é muito traumático, então às vezes a gente vai muito pra sim, razão, muito pra emoção, mas achar aquele equilíbrio no meio é muito difícil, né? sim, sim. Eu diria que tudo na vida tem esse equilíbrio, né? Então, às vezes você vai ter que saber dosar as coisas para conseguir trabalhar, para conseguir viver. Então, eu tento usar o equilíbrio para tudo. É, realmente, e parabéns por esse trabalho, que não é Muito fácil, né? obrigada. Não só pela parte técnica, mas pela parte emocional, né? Todo o processo É realmente é algo muito carregado. difícil É carregado bastante, bastante carregado. e parabéns, né, por tudo isso, Ah, muito realmente, obrigada. realmente eu imagino é muito difícil. Só de É você difícil. descrever assim, eu já tô exausto, já imagina É, estar você já lá. tem aquela Eu já carga, tô, né? eu Oh, meu imagino, né? Deus, é pesado. É, É realmente. pesado pra caramba. E vocês estão desde 2019, né? Isso foi no finalzinho de 2019. Logo veio a pandemia, Aí né? logo veio a pandemia e a gente já começou a fazer de tudo, assim, E né? nesses últimos, né? A gente tá em 2025 já, né? Nesses últimos 6 anos, como que vocês evoluíram? Como que vocês viram todo o contexto mudar, né? Como que mudou, né, toda essa área? O que mudou, olha, na verdade, Né, com a pandemia, né? Mas além da é, pandemia, né? eu acredito que depois da pandemia, essas situações se intensificaram. O trauma aumentou, né? O O trauma medo do aumentou. vírus, né? Isso. É, tanto de pessoas com esse tipo de medo, quanto de pessoas que começaram a acumular depois da pandemia. Porque eu vi que muitas pessoas acabaram ficando traumatizadas com isso. Principalmente as pessoas que acumulam. Começaram a doença se agravou depois dessa época. Ficaram dentro de casa com a quarentena, né? A Enclausurados. depressão aumentou, A né? depressão aumentou bastante. Casos de autoextermínio também, infelizmente, aumentaram muito depois da pandemia. Que muitas pessoas, né, perderam o emprego, né? Perderam o negócio. Então, muitas Perderam o pessoas sentiram negócio. que perderam o propósito, né? Infelizmente, né? Sim, foi um período Realmente, muito né? difícil para As muitas taxas de pessoas. depressão, ansiedade só aumentavam no mundo inteiro, né? Aumentou muito. Eu vendo pela perspectiva desse trabalho, eu percebi que aumentou muito casos de depressão, sim. E casos que se agravaram, sim. Inclusive de pessoas que trabalhavam na área da saúde, que a gente fez a limpeza antes da pandemia. Era uma pessoa que sofria já com essa síndrome de acumulação, porém conseguia trabalhar. A maioria das pessoas que sofrem com isso tem uma vida normal aí fora e ninguém se dá conta do que ela está sofrendo em casa. Elas saem limpas, saem cheirosas. Muitas pessoas falam, nossa, mas fulana sempre saía arrumadinha de casa e a casa dela estava desse estado. Então, ninguém sabe que o outro está sofrendo. Todo mundo vê a fachada, né? Todo mundo vê a fachada, a pessoa arrumada ali, indo trabalhar, sorrindo para todo mundo. Ninguém imagina que a pessoa está passando em casa. E aí teve essa pessoa que chamou a gente, profissional da área da saúde. A gente limpou a casa dela. Depois de mais ou menos 1 ano, a gente teve que retornar lá porque ela entrou em crise de novo. E ela falou que por causa da pandemia, ela teve uma piora. Que ela viu muita coisa acontecer e ela piorou e ela precisava da limpeza de novo. Então, a gente já começou a ver por aí os indícios de pessoas que pioraram por causa da pandemia.